Hoje vivemos numa época desprovida de festividade, numa época sem celebração. Mas o que é uma festa? A festa é o evento, o lugar onde estamos junto com os deuses, onde inclusive nós próprios nos tornamos divinos. Os deuses se alegram quando os seres humanos jogam e brincam. Os seres humanos jogam e brincam para os deuses. Se vivemos numa época sem festa, se vivemos numa época desprovida de celebrações, já não temos mais qualquer relação com o divino. No livro de Platão chamado Nomoi, As Leis, disse o seguinte, abre aspas, mas o homem foi feito para ser um brinquedo de Deus, e isso é realmente o melhor que há nele. Assim, pois, cada um, tanto um varão quanto uma mulher, seguindo essa instrução e jogando os mais belos jogos, deve viver a vida. Fecha aspas. Deve-se viver brincando e jogando, fazendo oferendas, cantando e dançando, para poder despertar a graça dos deuses. Rituais de sacrifícios ou de oferendas são originalmente refeições comuns com os deuses. Festas e rituais abrem um acesso ao divino. Por toda parte onde trabalhamos e produzimos, não estamos junto aos deuses, nem tampouco somos divinos. Os deuses nada produzem, eles tampouco trabalham. Talvez devêssemos reconquistar aquela divindade, aquela festividade divina, em vez de continuarmos sendo escravos do trabalho e do desempenho. Deveríamos reconhecer que hoje perdemos aquela festividade, aquele tempo de celebração, na medida em que absolutizamos trabalho, desempenho e produção. O tempo de trabalho, que hoje está se universalizando, destrói aquela época celebrativa como tempo de festa. Precisamos de uma nova forma de vida, uma nova narrativa, de onde possa surgir uma nova época, um outro tempo vital. A festa começa onde cessa o tempo cotidiano. Hoje em dia, o tempo de celebração desapareceu totalmente em prol do tempo do trabalho, que acabou se tornando totalitário. A própria pausa se conserva implícita no tempo de trabalho. Ela serve apenas para nos recuperar do trabalho, para poder continuar funcionando. O tempo de celebração é um tempo pleno, em contraposição ao tempo de trabalho, como tempo vazio, que deve ser simplesmente preenchido, que se move entre tédio e ocupação. A festa, ao contrário, realiza um instante de elevada intensidade vital. E hoje, ainda é possível haver festa? É claro que existem festas hoje em dia. Não são, porém, festas no sentido verdadeiro. As festas ou festivais de hoje são eventos ou espetáculos. A temporalidade do evento é contrária à temporalidade da festa. Na sociedade do trabalho e do desempenho de hoje, que apresenta traços de uma sociedade coativa, cada um carrega consigo um campo de trabalho. A característica específica desse campo de trabalho é que cada um é, ao mesmo tempo, detento e guarda, vítima e algoz, senhor e escravo. Nós exploramos a nós mesmos. O que explora é ao mesmo tempo explorado. Já não se pode distinguir entre algoz e vítima. Nós nos otimizamos rumo à morte para melhor poder funcionar. Funcionar melhor é interpretado fatalmente como melhoramento do si mesmo. A autoexploração é muito mais eficiente que a exploração estranha, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. Paradoxalmente, o primeiro sintoma do burnout é a euforia. Lançamo-nos eufóricos ao trabalho. Por fim, acabamos quebrando. Na época do relógio de ponto, era possível estabelecer uma clara separação entre trabalho e não trabalho. Hoje, edifícios de trabalho e salas de estar estão todos misturados. Com isso, torna-se possível haver trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Laptop e smartphone formam um campo de trabalho móvel. A Revolução Clássica tinha como meta superar as relações de alienação do trabalho.
Alienação significa que no trabalho, o trabalhador já não reconhece a si mesmo. Segundo Marx, o trabalho é uma contínua autodesrealização. Hoje vivemos numa época pós-marxista. No regime neoliberal, a exploração tem lugar não mais como alienação e autodesrealização, mas como liberdade e autorrealização. Aqui não entra o outro como explorador, que me obriga a trabalhar e me explora. Ao contrário, eu próprio exploro a mim mesmo de boa vontade na fé de que possa me realizar. E eu me realizo na direção da morte. Otimizo a mim mesmo para a morte. Nesse contexto, não é possível haver nenhuma resistência, levante ou revolução. Vivemos numa fase histórica muito específica, na qual a liberdade evoca uma coação a si mesmo. A liberdade das habilidades gera até mais coações do que o dever disciplinar, que profere ordens e proibições. O dever possui um limite, mas a habilidade não possui limite algum. Está aberta para elevar-se e crescer. Assim, a coação que provém da habilidade é ilimitada. As enfermidades psíquicas, como a depressão e o burnout, são a expressão de uma profunda crise da liberdade. São um sinal patológico de que hoje a liberdade está se transformando em coação. É bem possível que a sociedade antiga fosse bem mais repressiva que a atual, mas hoje não somos essencialmente livres. A repressão cede lugar à depressão. A vida hoje se transformou num sobreviver. A vida enquanto um sobreviver acaba levando à histeria da saúde. A pessoa sadia irradia paradoxalmente um quê de mórbido, algo de sem vida. A mera vida sadia, que hoje adota a forma do sobreviver histérico, converte-se no morto. Sim, num morto-vivo. Nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje, estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer.